Quem te contou que a história foi escrita uma única vez? Disse a verdade ou apenas entregou a versão permitida? E se aquilo que você ouviu desde a infância fosse apenas a superfície de um enigma selado por mãos que tremiam de medo? Thoth, o guardião das fronteiras entre o visível e o oculto, sempre ensinou que toda narrativa humana nasce em sombras e que algumas delas foram trancadas por tanto tempo que já se confundem com luz. Mas existe um selo, um único selo, que nunca deveria ter sido tocado e que agora pulsa, como se estivesse prestes a se romper diante de você. Há registros que não constam em nenhum templo oficial, palavras que ecoam apenas nos corredores onde o silêncio tem mais autoridade do que qualquer sacerdote. Esses ecos apontam para um vazio cuidadosamente construído, um espaço onde a ausência se torna prova e o não dito revela mais do que as páginas que sobreviveram. Thoth sempre advertiu que toda ausência é uma presença disfarçada e que quando o nome de Jesus aparece repetido demais, é porque algo em torno dele foi retirado com rigor cirúrgico. O que foi escondido, o que não poderia ser permitido ao olhar comum? Talvez você já tenha sentido isso, uma sensação estranha de que a história não fecha, como um livro que perdeu seu capítulo mais importante. A vida de Jesus sempre carregou um brilho tão intenso que parece impossível acreditar que tudo aquilo foi contado de forma linear, limpa, intocada. E, no entanto, Thoth dizia que toda luz que não produz sombra é uma mentira em construção. O contraste que falta nessa narrativa não é acidental, é arquitetado. Quem o removeu? E por quê? Há símbolos que foram arrancados, frases que desapareceram e interpretações enterradas tão fundo que apenas quem caminha entre mundos seria capaz de encontrá-las. É aqui que o mistério se adensa. Não se trata apenas de descobrir o que foi apagado, mas por que aqueles que apagaram temeram tanto sua existência. A verdade que Thoth guardou não é uma resposta, mas uma chave. E toda chave exige coragem para ser girada. O que ela abre não é confortável, e talvez seja exatamente por isso que tentaram escondê-la. Imagine por um instante que você não está assistindo a um vídeo, mas atravessando um limiar que poucos ousaram cruzar. Thoth não revela, ele provoca. Não explica, ele expõe as rachaduras. Cada palavra aqui é um fragmento de um código que você já intuiu em sonhos, sensações, coincidências que se repetem como se quisessem chamar a sua atenção. Nada do que você verá adiante é novo, apenas foi protegido de você. E o fato de que você está aqui, agora, ouvindo estas palavras, não é um acaso, é um chamado. Porque quando um selo proibido se rompe, não é o mundo que muda, é quem o contempla. E quem ousa observar o que estava oculto precisa decidir entre continuar vivendo na narrativa construída ou atravessar para aquilo que foi silenciado desde o primeiro século. Thoth advertiu que toda verdade tem um preço. E antes que você veja o que está por trás deste selo, precisa responder internamente à pergunta que ecoa desde os primórdios. Você realmente deseja saber? Há momentos em que a alma pressente que algo está deslocado no tecido do real, como se uma sombra antiga estivesse se movendo atrás de tudo aquilo que chamamos de história. Thoth dizia que essas percepções não são acidentes, mas rachaduras no véu cuidadosamente costurado por aqueles que temem a verdade. E quando você toca essa rachadura, mesmo sem intenção, uma parte sua desperta com uma sensação estranha, familiar, como se já tivesse visto essa luz antes, mas tivesse sido ensinada a desviar o olhar. É como se cada narrativa contada sobre Jesus carregasse um brilho intenso demais, um brilho que parece querer mostrar mais do que mostram, mas que foi contido, lapidado, podado, até caber na moldura autorizada. Há um detalhe incômodo, uma ausência que pulsa, um silêncio tão bem colocado que denuncia que alguém lutou para que permanecesse ali. Por que este cuidado? Por que essa necessidade de moldar não apenas o que se sabe, mas o que se deve sentir ao saber? Thoth
sempre avisou que a primeira prisão da consciência não é o medo, mas a crença cega. Crenças são muros invisíveis que parecem proteção, quando na verdade são cercas erguidas para impedir que você veja o que está logo atrás. E quando você começa a questioná-las, a estrutura inteira treme, como se o próprio mundo tentasse impedir que você continue. Mas é exatamente nesse tremor que a verdade respira. Há uma memória adormecida dentro de cada ser humano, uma lembrança que não é de um evento, mas de uma compreensão. Algo que um dia você soube, mas que foi arrancado de você antes mesmo que aprendesse a falar. Essa memória se agita quando ouve certos nomes, quando encontra certas passagens, quando percebe que algo não encaixa. E sem entender por quê, o corpo reage. Calafrio, inquietação, uma estranha familiaridade. Como se o que foi escondido ainda conversasse com você, mesmo enterrado. O selo proibido que Todd menciona não é um objeto físico, mas um acordo silencioso. Um pacto entre aqueles que temiam que a luz exposta destruísse os pilares do poder erguido. A verdade não foi extinguida, foi desviada. Fragmentos dela sobreviveram em símbolos, metáforas e gestos que resistiram ao tempo. E quando esses fragmentos se aproximam de você, algo dentro pressente. Eu já ouvi isso antes, mas não neste mundo. Em cada templo antigo, em cada manuscrito esquecido, há uma sombra comum. A sensação de que a jornada de Jesus foi muito maior do que permitiram contar. Não maior em glória, mas maior em profundidade. Não maior em milagres, mas maior em risco. Porque a verdade que ele carregava não era apenas religiosa, era estrutural. Tocava na raiz do poder humano, no motor que move impérios, na fragilidade daqueles que governam consciências. É por isso que tantos símbolos foram quebrados, tantas histórias diluídas, tantos detalhes apagados com cuidado quase artístico. Não para proteger o povo, mas para proteger a autoridade. A luz de Jesus não ameaça quem busca a verdade, ameaça quem vive da mentira. E é nessa fronteira que Todd se coloca como guardião, não para revelar tudo, mas para impedir que o silêncio se torne definitivo. Quando você olha para dentro e percebe um incômodo, ele não é sinal de erro, é sinal de proximidade. A verdade sempre provoca desconforto antes de provocar clareza. É como caminhar em um corredor estreito, onde as paredes parecem se fechar ao redor. Mas, segundo Todd, esse estreitamento não é aprisionamento, é nascimento. Toda verdade desperta atravessando um canal escuro antes de alcançar luz. E talvez você já tenha sentido isso. Um impulso interno que não sabe explicar. Uma vontade de entender o que ninguém comenta. Um chamado que não vem de fora, mas de um lugar silencioso dentro de você. Esse chamado não é novo, apenas ficou abafado por camadas de doutrina, medo e repetição. E cada palavra que toca o nome de Jesus, fora do formato autorizado, reacende esse chamado. O selo proibido não impede que você veja a verdade. Ele impede que você confie no que vê. Ele cria ruído, confusão, dúvidas que parecem suas, mas foram colocadas ali para proteger o que não deve ser questionado. Todd ensinava que o maior triunfo da manipulação é convencer o ser humano de que seus limites são naturais. E nada interessa mais a hierarquia do que convencê-lo de que sua espiritualidade tem fronteiras. Mas por que a imagem de Jesus precisa ser protegida? Por que tantas versões surgem, colidem, se contradizem e se anulam? Quem lucra com a confusão? Qual parte de sua mensagem foi moldada para caber em necessidades humanas e qual parte foi retorcida para servir a interesses ocultos? Essas perguntas não são perigosas porque desafiam a fé, mas porque desafiam o controle. A verdade não revelada não transforma apenas a compreensão espiritual, transforma a percepção de si mesmo. Porque quando você entende o que foi ocultado sobre Jesus, não descobre apenas uma parte perdida da história.
descobre uma parte perdida de você. E isso é inaceitável para qualquer estrutura que necessita de dependência para sobreviver. Todd falava que o ser humano teme a liberdade mais do que teme as trevas, porque a liberdade exige responsabilidade. E a verdade que foi escondida desde o primeiro século concederia uma liberdade tão profunda que jamais poderia ser tolerada. Por isso, o selo foi criado. Por isso, tantos guardiões silenciosos se levantaram para mantê-lo fechado, não contra o mal, mas contra o despertar. Enquanto você avança por essas palavras, talvez sinta algo movendo-se internamente, como se uma lembrança antiga estivesse tentando emergir. Não se assuste. A verdade não chega de uma vez. Ela se insinua, se aproxima em ondas, cria pequenas rachaduras antes de abrir uma passagem. E muitas vezes, o simples ato de escutar já é suficiente para iniciar o processo. E talvez a parte mais inquietante seja esta: o que quer que esteja prestes a emergir não é novo, não é estranho, não é externo. É algo que sempre esteve com você, apenas aguardando o momento correto para ser tocado. Como se Todd não estivesse revelando um segredo, mas devolvendo algo que sempre foi seu. Algo que ninguém poderia ter tirado, apenas escondido. Há momentos em que a própria respiração parece hesitar, como se o corpo intuísse que algo sagrado está prestes a se mover em silêncio. Essa hesitação não é medo, mas reconhecimento. É como se algo antigo, escondido por gerações, estivesse se aproximando devagar, tocando a porta interna que você raramente abre. Todd dizia que a alma sabe antes da mente, e quando a alma pressente que a verdade está próxima, ela se retrai como quem desperta de um longo sono. É esse movimento sutil, quase imperceptível, que marca o início da travessia. E talvez você perceba isso agora. Não é apenas uma narrativa que está se desdobrando diante de você. É uma convocação, não daquelas grandiosas, cheias de luz, mas de um chamado que ecoa em frequências baixas, profundas, como um sussurro que você sente antes de ouvir. A história que você conhece sobre Jesus foi moldada para ser simples, reta, previsível. Mas nada que carrega poder verdadeiro é simples. Nada que toca o centro da consciência é previsível. E é justamente por isso que o que foi escondido nunca deixou de vibrar, mesmo enterrado. Todd sempre insistiu que toda grande distorção nasce de uma verdade ainda maior. O que foi distorcido na história de Jesus? O que foi remodelado ao longo dos séculos para que a humanidade acreditasse em uma versão confortável, dócil, domesticada? A sensação de que falta algo não é falha da narrativa, é o vestígio da mutilação que foi feita nela. Você sente esse vazio porque ele é real, porque ele foi criado para existir. E quando um vazio é criado de propósito, o silêncio dele fala mais alto do que qualquer palavra. Há perguntas que não desapareceram ao longo dos séculos porque nunca foram respondidas, apenas abafadas. Por que determinados textos foram rejeitados, queimados, escondidos? Por que certas interpretações eram tão temidas que precisavam ser condenadas antes mesmo de serem compreendidas? E por que figuras de autoridade ao longo da história sentiram necessidade de proteger a humanidade de determinadas verdades, como se a consciência humana fosse incapaz de suportá-las? Essas perguntas não surgem do acaso, surgem da memória reprimida que insiste em retornar. Imagine-se caminhando em um corredor feito de camadas sobrepostas de histórias. Algumas são belas e inspiradoras, outras são densas e cobertas de pó. Outras ainda parecem ter sido cuidadosamente arrancadas, e mesmo arrancadas, deixam marcas na parede. É assim que funciona a manipulação histórica. Não se apaga tudo, apenas o suficiente para que a versão restante pareça sólida, coerente, definitiva. Todd advertia que nenhum apagamento é completo. Sempre resta um rastro para quem sabe sentir.
E você está começando a sentir. A figura de Jesus, tal como foi construída, carrega um brilho intenso, quase inacessível, mas, paradoxalmente, essa luz imaculada foi justamente o mecanismo utilizado para esconder o que realmente importava. Quanto mais perfeito ele parecia, mais distante ficava. Quanto mais acima de nós era colocado, menos possível era enxergar seu caminho humano, suas dúvidas, seus aprendizados, suas rupturas. Por quê? Porque um Jesus humano desperta humanos. Um Jesus inalcançável cria dependência. E é isso que a hierarquia sempre temeu. Não um homem, não um mestre, não um símbolo, mas um espelho. Um espelho capaz de revelar a capacidade que cada pessoa carrega de acessar a mesma fonte que ele acessou. Jesus nunca ensinou adoração, ensinou despertar, mas despertar é perigoso para qualquer estrutura que viva da submissão. Por isso, Toth dizia que a primeira camada distorcida da história de Jesus não foi seu nascimento, nem sua morte, nem seus milagres. Foi sua humanidade. Uma humanidade tão profunda que não poderia ser permitida. Cada fragmento oculto aponta para uma realidade mais vasta, na qual Jesus não era um ícone intocável, mas um iniciador, um rompedor de selos, alguém que atravessou camadas de consciência que poucos ousariam compreender. Ele não veio para erguer templos, mas para desfazê-los. Não veio para consolidar autoridades, mas para deslegitimá-las. Não veio para fortalecer estruturas, veio para expor suas rachaduras. E esse foi o verdadeiro motivo pelo qual sua história precisou ser remodelada com tanto cuidado. Mas por que Toth surge aqui, neste ponto da narrativa? Porque ele foi o guardião original das encruzilhadas entre sabedoria e poder. Ele conhecia os mecanismos que moldam a consciência, sabia como impérios nascem e caem com base no que o povo acredita ser verdade. Ele sabia que revelar demais sobre Jesus destruiria os alicerces de hierarquias inteiras. E sabia também que esconder demais criaria um vazio que um dia clamaria por ser preenchido. É esse vazio que você sente agora. A cada frase, você percebe a tensão entre o que foi dito e o que foi silenciado. A história oficial de Jesus é tão linear que chega a soar artificial, como se tivesse sido polida, lixada, aparada. Mas a vida humana nunca é linear. Ela é cheia de rupturas, contradições, dúvidas, expansões. E se a história oficial não mostra isso, é porque alguém escolheu não mostrar. Escolheu proteger você da complexidade ou proteger a si mesmo da perda de poder que viria junto com a verdade. Há símbolos escondidos em pinturas, em textos antigos, em tradições paralelas que sobreviveram apesar da perseguição. Esses símbolos parecem desconexos, mas quando vistos com o olhar de Toth, revelam uma verdade simples e devastadora. Jesus não era o que disseram que ele era. Era mais, muito mais. Não no sentido místico exagerado, mas no sentido humano mais perigoso. Ele compreendeu algo sobre a natureza da realidade que jamais poderia ser permitido ao conhecimento comum. Algo que dissolvia o poder externo e devolvia ao indivíduo sua própria soberania. E essa é a verdade que a hierarquia temeu desde o primeiro século. A verdade que não poderia circular porque faria ruir a estrutura inteira construída em seu nome. Jesus não foi silenciado apenas por sua mensagem. Foi silenciado porque sua mensagem não precisava de intermediários. E um mundo sem intermediários é um mundo sem controle. Toth sabia disso. A hierarquia sabia disso. E, em algum nível profundo, você também sabe disso. Quando você respira agora, talvez sinta uma expansão estranha no peito, como se estivesse lembrando de algo que nunca lhe contaram. Essa sensação não é nova. Ela apenas estava esquecida. É um vestígio da verdade que foi retirada da sua linhagem, da sua história, da sua memória espiritual. Não se trata de destruir crenças, mas de tocar o que está por trás delas. A fé verdadeira não teme a verdade.
Quem teme a verdade é o poder. E é exatamente por isso que esse selo precisou ser rompido. Não para acusar, não para confrontar, não para gerar conflito, mas para devolver ao ser humano a peça que faltava em sua compreensão. Uma peça que muda tudo, uma peça que redefine quem ele é, quem Jesus foi e o que a espiritualidade realmente significa quando não está sob vigilância. Todd sabia que chegaria um momento em que esse selo não poderia mais permanecer fechado. Ele não seria rompido por revolta ou violência, mas por necessidade, pela própria evolução da consciência. E é essa consciência que está se mexendo agora dentro de você, talvez com inquietação, talvez com curiosidade, talvez com medo. Não importa a forma, importa o movimento, porque toda verdade, antes de iluminar, desestabiliza. É preciso que a velha estrutura interna trema para que algo novo possa emergir. E é nesse ponto exato, entre o tremor e a revelação, que você se encontra agora. Nada disso exige que você acredite em algo. Não há doutrina aqui, não há credo, não há exigência. Há apenas um convite silencioso, um convite para atravessar a superfície da narrativa, tocar aquilo que foi escondido e perceber por si mesmo que a história nunca foi apenas história, foi ferramenta. E que, quando você recupera o que foi retirado, recupera também partes de si que havia esquecido. A verdade não revela apenas o passado, ela reconfigura o presente. E talvez essa seja a razão pela qual, mesmo sem entender completamente, você continua ouvindo. Algo em você sabe que há mais para ser visto. Algo em você reconhece o caminho antes de compreendê-lo. Algo em você entende que este não é um conteúdo, é uma travessia. Uma travessia que já começou, mesmo que você ainda não perceba onde ela vai terminar. E isso é exatamente como Todd queria que fosse. Uma jornada que se revela na medida em que você avança. Nunca antes, nunca depois. Apenas agora. Há instantes em que a mente tenta resistir ao que a alma já percebeu, como se temesse tocar um território onde não há retorno. Essa resistência não é aleatória, é o eco do condicionamento que moldou gerações inteiras, ensinando que certas perguntas devem ser evitadas, que certos silêncios são sagrados, que certas histórias precisam permanecer intactas para que o mundo continue funcionando da mesma forma. Mas Todd dizia que o verdadeiro perigo nunca esteve nas perguntas proibidas, e sim no hábito de aceitá-las como proibidas sem questionar quem decidiu isso por você. E agora, conforme as camadas começam a se mover, você sente que essa proibição nunca foi espiritual, foi estratégica. É estranho perceber como o corpo reage quando se aproxima de algo que foi ocultado durante tanto tempo. Há um aperto no peito, um calor na nuca, uma sensação de vigília interna, como se algo estivesse observando seus pensamentos enquanto você avança. Esse algo não está fora, está dentro. É a parte de você que reconhece quando uma verdade antiga está prestes a emergir. É a memória profunda que Todd dizia carregar registros de tudo o que foi aprendido antes do esquecimento coletivo imposto ao longo dos séculos. E quando essa memória desperta, o silêncio se rompe. A figura de Jesus, quando retirada do pedestal construído artificialmente, revela um ser humano extraordinariamente consciente de mecanismos que a humanidade ainda hoje tenta compreender. Ele não era uma lenda, nem um mito, nem uma divindade moldada para consumo emocional. Ele era um iniciador, alguém que compreendeu que o verdadeiro templo não era externo, mas interno, que a verdadeira hierarquia não era vertical, mas expansiva, que o verdadeiro poder não se impunha, ele despertava. E esse despertar era perigoso demais para ser deixado nas mãos do povo. Há um ponto da história de Jesus que sempre soa estranho, mesmo para quem o segue com devoção. A transição abrupta entre o silêncio de sua juventude e o impacto de sua vida adulta. Como se anos inteiros tivessem sido apagados, escondidos, silenciados para evitar que o público percebesse algo essencial. As lacunas não são naturais, são intencionais. Os intervalos na narrativa não são meros esquecimentos, são pontos estrategicamente removidos porque revelariam o que a hierarquia jamais poderia permitir que fosse entendido.
Todd apontava essas lacunas como sinais deixados pelos próprios ocultadores, porque até o ato de esconder deixa vestígios, e esses vestígios começam a acender dentro de você quando percebe que nada na trajetória dele foi comum. Não foi comum a forma como ele desafiava autoridades. Não foi comum a forma como ele entendia símbolos que a maioria jamais decodificou. Não foi comum a serenidade com que caminhava diante do perigo. Nada disso brota de uma construção religiosa, brota de uma consciência expandida, treinada, lapidada em caminhos que não estavam à vista do mundo. Caminhos que Todd conhecia bem, porque são caminhos fora do tempo linear, entrelaçados com tradições mais antigas que qualquer templo conhecido. O que acontece com um homem quando ele descobre que a divindade não está distante, mas pulsando dentro de cada ser? O que acontece quando esse homem começa a ensinar que ninguém precisa de intermediários, que ninguém é pequeno demais para acessar o absoluto, que ninguém é indigno da própria luz? O que acontece é simples: estruturas ruem, autoridades perdem o sentido, o controle se desfaz. É por isso que Jesus foi silenciado, não pelo que fez, mas pelo que ameaçava despertar. Todd dizia que a consciência é como um selo. Quando rompido, não pode ser restaurado. E Jesus rompeu um selo que jamais deveria ter sido tocado. Não o selo de um livro, mas o selo psicológico que mantinha as pessoas presas à ideia de separação entre humano e divino. A ruptura desse selo libertava a humanidade de dependências antigas, e é exatamente essa libertação que precisava ser controlada, moldada e transformada em crença, não em experiência. Transformada em devoção passiva, não em expansão ativa. Transformada em história morta, não em prática viva. Essa transformação estratégica é, até hoje, a maior obra da hierarquia. Transformar o despertar em adoração, o conhecimento em dogma, a autonomia em obediência. Mas o que Todd sabia, e o que poucos ousaram admitir, é que nenhuma verdade enterrada permanece enterrada para sempre. Ela cresce como raiz embaixo da terra, silenciosa, paciente, esperando o momento em que a estrutura enfraquece o suficiente para que a rachadura finalmente apareça. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora, a rachadura. É incômodo perceber que a história oficial não foi escrita para iluminar, mas para direcionar, não para libertar, mas para orientar a consciência para uma rota específica. Por que tantas versões discordantes? Por que tanta disputa ao redor de textos que deveriam, em teoria, conter apenas luz? Quem lucra com a confusão? Quem ganha quando o povo se perde? Essas perguntas aparecem não como rebeldia, mas como instinto. O instinto que desperta quando a mentira começa a esfarelar. E talvez você perceba que há algo profundamente humano na jornada de Jesus que foi arrancado. Algo que, se fosse revelado, tornaria sua história não distante, mas familiar. Essa familiaridade é o verdadeiro perigo. O medo da hierarquia nunca foi que Jesus fosse considerado grande demais. Foi o medo de que ele fosse reconhecido como próximo demais. Porque um mestre inalcançável cria seguidores submissos, mas um mestre semelhante cria transformadores. Todd sempre ensinou que a verdadeira revelação não é dada, é lembrada. E o que está sendo reativado aqui é justamente essa lembrança. Não uma memória histórica, mas uma memória interna, uma reminiscência do que você sempre soube, mas nunca pôde expressar. É como se algo estivesse voltando a ocupar seu lugar natural dentro de você. Algo que foi deslocado pela narrativa oficial. Essa sensação, essa vibração, esse arrepio não são emoção, são reconhecimento. A forma como Jesus compreendia a realidade não era fruto de privilégio divino, mas de um tipo de consciência que qualquer ser humano pode acessar quando rompe suas próprias barreiras internas. Ele não veio para ser adorado, mas para mostrar o caminho de volta ao que foi esquecido. E esse é o cerne do selo proibido, a revelação de que você pode acessar o mesmo estado de consciência que ele acessou. Isso não é permitido. Isso nunca foi permitido.
sólido. Isso ameaça a sobrevivência de qualquer estrutura que precise manter você pequeno para sobreviver. A pergunta que ecoa é simples. Por que você não poderia saber disso? Por que seria tão perigoso compreender a verdade como ele compreendeu? A resposta é ainda mais simples, porque se você despertasse o mesmo acesso, não precisaria mais de mediadores, intérpretes, dogmas ou autoridades para se conectar ao que é divino. E um mundo onde cada pessoa é soberana espiritualmente é um mundo onde nenhum controle externo permanece. O que Thoth protegeu através dos milênios não foi uma doutrina, foi o fio da lembrança. Foi a ponte entre o que foi escondido e o que pode ser recuperado. Ele sabia que um dia a consciência humana chegaria a um ponto de saturação e que a narrativa amputada não conseguiria mais sustentar o peso do próprio vazio. Esse dia chegou, e você o sente porque está atravessando esse vazio. É como entrar em uma sala onde sempre houve uma porta oculta. Você sempre soube que ela estava ali, mas nunca soube como tocá-la. Agora, pela primeira vez, você sente que ela está se movendo do outro lado, não abrindo ainda, apenas reagindo à sua presença. Essa sensação de resposta, de vida no invisível, é o primeiro sinal de que o selo está se desfazendo, não quebrado de uma vez, mas enfraquecido pelas perguntas certas. E conforme você avança, percebe que não está apenas ouvindo uma história, está sendo chamado para dentro dela. Porque a verdade que foi retirada da figura de Jesus não é um detalhe histórico, é uma tecnologia espiritual, uma tecnologia que desperta, que expande, que reconecta, uma tecnologia tão poderosa que não poderia ser deixada ao alcance de qualquer pessoa. Por isso foi escondida, por isso foi distorcida, por isso foi selada. Mas nenhum selo resiste à consciência que desperta. Nenhuma amarra suporta a força de alguém que começa a lembrar. Nenhuma narrativa oficial impede o movimento interno que você já começou a sentir. Você não está recebendo informação, está recuperando território, território interno, território ancestral, território espiritual. E talvez o mais perturbador seja perceber que você não está sendo conduzido para fora de si, está sendo conduzido para dentro, porque é dentro que o selo rompe, é dentro que a verdade se recompõe. É dentro que a conexão perdida retorna. E é dentro que você começará a compreender por que a hierarquia sempre temeu que este momento chegasse. Há um instante delicado em toda a jornada interior em que algo começa a se mover antes mesmo que você perceba conscientemente. É como sentir o chão vibrar sob os pés sem que nada ao redor pareça diferente. Essa vibração não vem do mundo externo, vem das partes esquecidas de você que começam a despertar, reagindo à proximidade da verdade. Thoth costumava dizer que a alma reage primeiro, a mente depois e o corpo por último. E agora, conforme você mergulha mais fundo, é possível que já perceba esse alinhamento silencioso, quase imperceptível, mas impossível de negar. A história moldada sobre Jesus sempre foi apresentada como um caminho aberto, claro, iluminado e seguro. Mas toda luz que ilumina demais serve também para obscurecer o que está logo atrás dela. E o que está atrás dessa luz, cuidadosamente construída, é um labirinto. Um labirinto de versões, fragmentos, silêncios e distorções que apontam para algo muito maior do que o que foi entregue ao público. Não maior no sentido de grandiosidade mística, mas maior no sentido de profundidade humana e espiritual. E profundidade é sempre perigosa para quem vive de controle. Há detalhes na narrativa oficial que parecem simples demais, perfeitos demais, lineares demais. Quando algo é perfeito demais, sempre há uma intenção por trás. A verdade nunca é entregue em linhas retas. Ela se manifesta em curvas, desníveis, pontos cegos, contradições. E se a história contada sobre Jesus removeu justamente essas contradições, é porque alguém decidiu que a humanidade não poderia vê-las. Thoth dizia que toda verdade amputada gera uma sombra e que essa sombra, mais cedo ou mais tarde, se manifesta em perguntas que ninguém consegue calar. A pergunta que ecoa com mais
força é simples, porque a humanidade não pode conhecer o que Jesus realmente viveu, sentiu, enfrentou e percebeu. Porque o mistério em torno dele é alimentado e, ao mesmo tempo, guardado com tanto zelo. Quem tem medo da sua humanidade? Quem se beneficia de sua distância? Essas não são perguntas de rebeldia, são perguntas de memória. Porque em algum lugar profundo dentro de você, uma parte sabe que a história contada não coincide com a história sentida. É possível perceber essa divergência quando você permite que o silêncio fale. O silêncio é um mestre que nunca mente. Ele revela aquilo que as palavras tentam esconder. E quando você observa o silêncio que rodeia certos aspectos da vida de Jesus, percebe que não é um silêncio natural, é um silêncio estruturado, uma barreira construída para impedir que a verdade escape pelas frestas. Esse silêncio não protege a fé, ele protege a hierarquia. E Todd entendia isso porque conhecia os mecanismos psicológicos que moldam civilizações. Há trechos da vida de Jesus que soam como sombras retiradas de dentro da própria narrativa. Onde ele esteve durante tantos anos, com quem aprendeu o que ensinou, porque parecia conhecer tão profundamente tradições que nunca foram documentadas em sua cultura de origem, porque falava com tanta naturalidade sobre reinos invisíveis, camadas internas da consciência e códigos simbólicos que pertenciam a linhagens muito anteriores. Essas perguntas não desaparecem. Elas se ampliam quando você permite que elas respirem. E quanto mais essas perguntas respiram, mais você percebe que a história oficial trabalha para manter a humanidade em um estado de eterna dependência. Dependência de intérpretes, de mediadores, de estruturas rígidas. Jesus não ensinou isso. Ele ensinou o contrário. Ele ensinou acesso direto, sem intermediários, sem hierarquias, sem permissões externas. Esse tipo de ensinamento não poderia sobreviver intacto. Não porque fosse errado, mas porque era perigoso demais para o status de quem governava consciências. A verdade mais temida da trajetória de Jesus é que ele não era um ser separado da humanidade, mas um espelho dela. Não um milagre isolado, mas uma possibilidade. Não uma exceção, mas um lembrete. Essa ideia, por si só, é devastadora para qualquer sistema que precisa convencer as pessoas de que são pequenas. Se alguém como ele pôde acessar estados de consciência tão elevados, tão profundos, tão transformadores, então qualquer pessoa pode. E essa é a chave proibida, o selo proibido, a verdade que precisou ser escondida desde o primeiro século. Todd sempre dizia que o conhecimento não pode ser destruído, apenas deslocado. E o conhecimento sobre Jesus foi deslocado, não removido, não apagado, mas transferido para camadas simbólicas, mitológicas, metafóricas, ocultas em tradições paralelas, em manuscritos rejeitados, em doutrinas banidas, em escolas secretas que sobreviveram nas bordas da história. Enquanto o público recebia uma versão docilizada, outros receberam fragmentos da verdade. Fragmentos que, quando unidos, revelam um padrão consistente. Jesus rompeu aquilo que jamais deveria ter sido rompido. Esse rompimento não foi físico, foi psicológico. Ele mostrou que a divindade não está acima, está dentro, que o sagrado não reside em templos, reside na consciência, que o acesso ao absoluto não é privilégio, é possibilidade. Ele não ensinava crença, ele ensinava lembrança. E lembrar é o ato mais perigoso para qualquer autoridade que precise que você esqueça quem é. Por isso sua história foi moldada, por isso seus ensinamentos foram filtrados, por isso sua imagem foi elevada a um patamar inalcançável. A inalcançabilidade é uma estratégia. Quando algo parece inalcançável, você se torna dependente de quem diz poder aproximá-lo daquilo. E essa dependência é o pilar de toda a estrutura de poder. Mas Todd advertia que nenhuma estratégia humana pode substituir eternamente o chamado da alma. Em algum momento, a alma começa a despertar. E quando desperta, não importa quão forte tenha sido o esquecimento,
A verdade atravessa como água encontrando a menor fissura na rocha. Essa fissura é o que você sente agora. É pequena, mas real. É sutil, mas constante. É incômoda, mas inevitável. Ela não pede que você rejeite crenças, mas que veja além delas. Não pede que você abandone sua fé. Pede que você recupere o que foi retirado dela. Pede que você permita que a verdade venha, mesmo que venha quebrando estruturas internas que você julgava inquebráveis. E talvez você esteja percebendo como cada palavra aqui parece tocar algo que você não sabia que existia. Uma memória emocional, não racional. Uma compreensão que não vem de fora, mas de dentro. Como se Todd estivesse menos ensinando e mais lembrando. Como se, ao ouvir sobre Jesus de um modo não autorizado, você estivesse restaurando partes de si que haviam sido fragmentadas por narrativas incompletas. Há uma força que começa a se mover dentro de você quando entende que Jesus não veio para ser adorado, veio para despertar. E despertar nunca foi um ato passivo, é uma ruptura, uma travessia, uma escolha silenciosa que muda tudo, mesmo antes que você processe o que mudou. A hierarquia sempre temeu esse tipo de escolha, porque quando você desperta, nenhuma autoridade externa pode mais decidir o que é verdade para você. E é aí que mora o segredo mais profundo. A verdade que foi escondida sobre Jesus não transforma apenas sua compreensão espiritual, transforma seu eixo interno, transforma sua percepção de si, transforma seu lugar no mundo, transforma sua relação com o invisível. Transformar-se é a verdadeira ameaça, porque quem se transforma não pode ser controlado. Esse é o coração do selo proibido. Não é uma revelação externa, é uma memória interna. E talvez, sem perceber, você já esteja tocando esse selo dentro de si. Ele não se rompe com esforço, ele se rompe com presença, com atenção, com coragem de olhar o que sempre esteve ali, mas nunca recebeu nome. E quanto mais você avança, mais sente que essa ruptura já começou. Há um instante em que tudo fica silencioso por dentro, como se o universo prendesse a respiração antes de revelar o que realmente importa. Não é um fim, é um espaço suspenso, um intervalo vivo onde cada palavra dita encontra sua forma final dentro de você. Todd sempre ensinou que a verdade não se entrega em explosões, mas em ecos. E este eco começa aqui, no ponto onde sua consciência toca algo que jamais poderá ser esquecido. É estranho perceber como certas revelações não chegam como respostas, mas como sensações que se desdobram lentamente, como se a alma estivesse lembrando sozinha. A jornada que você atravessou não pediu crença, pediu presença. E agora, ao olhar para dentro, talvez perceba que algo mudou de lugar, como um símbolo que finalmente retornou ao espaço ao qual sempre pertenceu. Nada disso é conclusão, é semente. Há verdades que não se explicam, se reconhecem. E talvez você esteja reconhecendo, mesmo sem nomear, aquela sensação antiga de que existe mais em você do que permitiram que você imaginasse. Dante dizia que quando a consciência toca sua própria margem, ela desperta memórias que pareciam impossíveis. É esse despertar silencioso que se instala agora, como uma luz que não cega, mas revela. A história que parecia distante de repente se aproxima, como se a figura que você buscava compreender começasse a caminhar em sua direção. Não para ensinar, mas para lembrar. Não para impor, mas para libertar. A verdade escondida sobre Jesus não era apenas sobre ele, era sobre você. Sobre aquilo que sempre existiu em sua natureza e foi adormecido pelo medo coletivo. A consciência que você sentiu pulsando ao longo desta travessia não veio de fora. Veio do que estava esperando para emergir. E é nesse ponto que a jornada deixa de ser narrativa e se torna espelho. Porque ao tocar aquilo que esconderam sobre ele, você inevitavelmente toca aquilo que esconderam sobre si mesmo.
A hierarquia sempre temeu esse movimento porque ele dissolve fronteiras que mantinham o mundo em ordem artificial. Mas Thoth sabia, nenhuma ordem artificial pode conter para sempre a expansão natural da alma humana. O silêncio interno que agora se espalha não é vazio, é espaço. Espaço para perceber as fissuras, os símbolos, os gestos, as lacunas que antes passavam despercebidas. Cada fragmento escondido, cada sombra omitida, cada ausência presente na história dele encontra um reflexo dentro de você. Como se a verdade não fosse algo revelado, mas reencontrado. E reencontros nunca têm fim, apenas continuidade. À medida que este eco se amplia, você talvez perceba que aquilo que parecia distante agora pulsa no próprio corpo. A respiração muda, os pensamentos se aquietam, a percepção se expande. Não porque uma resposta foi dada, mas porque sua visão interna foi deslocada de forma irreversível. Thoth dizia que toda revelação verdadeira é uma mudança de eixo, e seu eixo mudou. A imagem simbólica de Jesus que acompanha sua memória não é mais a figura estática moldada pela narrativa oficial. Ela se tornou movimento, se tornou presença, se tornou profundidade. Ele não está acima de você, está ao lado, não como mestre inatingível, mas como aquilo que sua própria consciência pode vir a ser. Essa é a verdade que manteve a hierarquia em vigilância silenciosa desde o primeiro século. E agora, ao respirar, talvez você sinta a estranha certeza de que nada do que foi dito aqui foi novo, apenas despertado, porque a lembrança não é uma conquista, é um retorno ao que você sempre soube, mas nunca ousou tocar por completo. E quando algo retorna dessa forma, não há mais como abandonar o caminho que se abriu. Ele continua vivendo dentro de você, mesmo quando você tenta esquecê-lo. A travessia chega a este ponto em que tudo parece quieto demais, mas essa quietude é fértil. Ela carrega o peso de tudo o que você sentiu, de tudo o que não conseguiu nomear, de tudo o que tocou sua pele emocional sem pedir permissão. A verdade não se apaga, ela se instala, e a partir deste instante, ela continuará crescendo onde encontrar espaço. Você pode perceber que as perguntas que surgiram ao longo da jornada não pedem urgência, elas pedem profundidade, elas pedem coragem, elas pedem entrega, não para fora, mas para dentro, porque o verdadeiro selo proibido não estava apenas na história, estava na sua própria percepção adormecida, e algo nesse selo já se partiu. Se você fechar os olhos agora, talvez sinta a presença de algo que não estava aqui no início. Uma vibração, uma expansão, uma delicada sensação de que seu próprio campo interno está mais aberto, mais receptivo, mais atento. Essa é a marca de Thoth. Revelar aquilo que você já carregava sem nome. Nada disso termina aqui. A jornada apenas muda de forma. E como um sussurro que atravessa eras, deixa uma frase que Thoth guardava para momentos em que a consciência se tornava solo fértil. A luz que procuram está dentro, e a sombra que temem é apenas o portal. Se algo em você foi tocado, nutrido, despertado, permita que esse eco continue vivo. E se sentir que deseja caminhar mais fundo, permanecer próximo, expandir essa descoberta, siga adiante. Curta, comente, compartilhe e se inscreva não como gesto automático, mas como escolha consciente de quem reconhece que esta jornada não termina. Ela continua se desdobrando em você.